nós vimos que discernimento espiritual é crucial para que você não seja refém do óbvio, para que você não seja refém dos seus olhos, para que você não seja refém daquilo que as circunstâncias estão te dizendo. O discernimento espiritual te capacita a enxergar a força que está regendo aquela situação, aquela circunstância. Um exemplo claro é quando nós vemos Moisés indo falar com o faraó. Vocês conhecem essa história? Quando Moisés chega diante de faraó, ele joga o cajado no chão e fala para faraó: veja o poder do meu Deus. Faraó dá aquela gargalhada e fala: isso é magia barata, Moisés. Chamou os magos dele, que no Novo Testamento Paulo vai falar que é Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. E aqueles magos vão pegar também o seu cajado e vão jogar no chão e vai transformar cajado em serpente. Você já aprendeu aqui nessa casa que a veracidade de um milagre não está na realização do mesmo, mas no poder que o originou. Existem pessoas que não entendem quando Paulo fala sobre sinais e prodígios de mentira e acham que é prestidigitação, acham que é truque de magia barata. Não, querido. Os sinais e prodígios de mentira não é porque é um ilusionismo, não. O milagre está acontecendo, mas é um milagre mentiroso, porque foi feito pelo pai da mentira. Tolo é aquele que acha que Satanás foi expulso do céu sem poder nenhum. A Bíblia diz para você não ignorar os ardis de Satanás. A Bíblia diz que ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Por isso que é importante você ter discernimento espiritual. Você imagina agora, Moisés, ele está olhando. Imagine você, se você chegasse lá e visse 3 cobras. Ambas não, porque ambas é para 2. Todas as 3 foram cajados, transformados em serpente. Quem olha está vendo cobra, 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 cobra. E agora? Milagre, 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 milagre. Tudo igual. E agora? Só o discernimento espiritual vai fazer você ver, ó, foi cobra, foi transformado em cajado, foi transformado em serpente, mas esse poder é poder de Satanás. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual, nós falamos aqui na primeira mensagem sobre o terremoto na prisão, Atos 16. A maioria dos pregadores tem canções cantadas poeticamente, é lindo, mas teologicamente é uma conclusão equivocada de achar que aquele terremoto na prisão, adore, porque enquanto você adora, as cadeias vão cair, a porta vai se abrir e o Senhor vai te libertar. Se você ler Atos 16, você vai ver que o milagre da prisão não foi para a libertação de Paulo e Silas. Tanto é que ninguém fugiu. Eu falo sobre isso no primeiro sermão. Quando o homem ia se matar, Paulo, não te faças mal algum. Todos nós estamos aqui. Por que vocês não fugiram? Porque o milagre não foi para nós, o milagre foi para você. O homem cai de joelho. O que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Naquela mesma madrugada, levaram Paulo para a casa dele. Paulo pregou para todo mundo. Jantou lá. Lavaram as feridas de Paulo, porque eles tinham tomado açoite. Paulo ganhou todo mundo para Jesus, batizou eles naquela mesma madrugada. E no final, voltaram para a prisão. Qualquer um que não tivesse discernimento espiritual ia falar: se a cadeia sai da minha mão, do meu pé, o carcereiro, o meu algoz, o meu carrasco está desmaiado, Deus envia um terremoto, e o epicentro do terremoto é um lugar de maior terribilidade, de maior catástrofe. O epicentro foi ali, dentro da prisão, a porta se abriu. Qualquer um, refém dos olhos, refém da circunstância, ia falar: Deus está me libertando. Povo de Deus, você não pode ser refém daquilo que os teus olhos veem. O teu olho talvez esteja vendo impossibilidade de alcançar,
impossibilidade de avançar, impossibilidade de progredir. Mas deixa eu te falar, o justo não vive pelo que vê, o justo vive pelo que crê. Hebreus 10:38 falou: justo viverá da fé. Eu não vejo saída, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vejo situação, mas a última palavra é daquele que ninguém pode revogá-la, e ele está sentado no trono mais poderoso do universo. Você não pode ser refém. Falei sobre os trabalhadores da vinha. Um exemplo: 5 trabalhadores. O trabalho é de 6 às 6. Exemplo: 6 às 6 é. O primeiro, vou te pagar R$200 a diária. Agora, aleluia! Foi lá trabalhar. Quando dá 10 horas da manhã, o serviço não vai completar. Foi lá e chamou o outro. Só que não falou mais a diária. O que foi justo. Todo mundo desesperado por emprego. Os dois estão trabalhando da meio-dia. O serviço não vai concluir. Chamou mais um. Vai lá trabalhar lá. Vou te pagar o que foi justo. Show! Aleluia! Que seja meia diária para mim. Dá 3 horas da tarde, chamou mais outro. Vai lá, vou te pagar o que foi justo. Tô dentro. 5 horas da tarde. E aí você tá fazendo o que aqui até agora, poxa? Tô aqui ver se eu consigo pelo menos ganhar a fração de um dia para levar comida para os meus filhos. Ninguém te contratou, não. Vamos lá trabalhar na minha vinha essa 1 hora. Vou te dar o que for justo. Quando dá 6 horas, o patrão chega e fala: paga todo mundo, começa pelo que chegou por último. E dá R$200 para todo mundo. O que trabalhou 1 hora só, pensando que talvez fosse receber seus R$20, R$30. Quando recebe os 200, aleluia, tá certo, tá? O patrão mandou te dar. Aleluia, glória a Deus no chão, galera. Aleluia. Chegou essa história e falou: caraca, se o que chegou agora ganhou 200, eu vou pegar aqui 600 de mole. O que chegou 3 horas da tarde, 200. E o que chegou meio-dia, 200. E o que chegou 8 horas, 200. Ah, não acredito. E aí, filhão, você que chegou 6 horas, né? 200. Peraí, tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado, não. Tem, claro que tem. Claro que tem. Tem não? O camarada chegou agora e trabalhou 1 hora. E você vai igualar a gente que trabalhou duro o dia todo. Meu filho, eu não estou sendo injusto com você, não. O que é que nós tratamos? O senhor tratou comigo 200. Quanto eu estou te pagando? 200. Qual o problema, filho? Mas não é justo. O senhor deu 200 para ele. Meu filho, eu sou o mal? Eu sou injusto? Você está tomando prejuízo? Não. Você não está chorando o seu prejuízo, você está chorando o lucro do outro. Você não está chorando a sua perda, você está chorando o ganho do outro. Você não está chorando a sua dor, você está chorando o prazer do outro. Você está chorando não porque os seus filhos não vão ter o que comer, você está chorando porque o outro vai ter o que levar para casa. Eu sou o mal? Ou é mal aos seus olhos eu ser bom? O dinheiro não é meu. Se não existissem eles, você ia para casa agora 200 na mão, aleluia, não é? Mas como eles chegaram e você julga que eles não são merecedores da minha benevolência, tu está indignado. Quem é mal na história? Discernimento espiritual. Eles não estavam chorando porque o patrão não cumpriu a palavra. Eles estavam entristecidos porque o patrão era bom ao ponto de dar a quem precisava, além do que eles mereciam. Sabe o que Jesus estava ensinando? Eu sei, tu é nascido e criado no Evangelho, né? Sim, Senhor. Tu nunca foi pro mundo das orgias, né? Não, Senhor. Já fumou? Eu sim.
Não, Senhor. Já bebeu, Elci? Não, Senhor. Já cheirou, Elci? Não, Senhor. Já teve relações com várias mulheres, Senhor? Não, Senhor. Perdi a virgindade com a minha, estou com ela até hoje. Mas aquela pessoa que aproveitou a vida pecaminosa dela, Elci, vai chegar aos 45 minutos do segundo tempo e vai para o mesmo céu que você. Elci, não pense que você é merecedor porque você viveu a vida do Evangelho. Aquela pessoa que viveu no fundo do poço a vida toda e foi resgatada aos 45 minutos do segundo tempo. Não pense que você é melhor que ele. Jesus está falando para nós. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Bebe quando a minha fraqueza não é bebedice. É fácil criticar os drogados quando a minha fraqueza não é as drogas. É muito fácil a gente criticar o outro que não tem a mesma fraqueza que a gente. Mas quem não é perfeito não pode cobrar a perfeição de ninguém. Jesus ensina isso quando ele fala: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Discernimento espiritual. Tem feito muitas pessoas como João, com o texto que eu li logo no início. João entra em desespero aonde? No céu. Por quê? Não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Eu já preguei sobre esse texto aqui. Como que João sabia que o livro tinha até escrito por dentro e por fora? Porque João está olhando. E agora o anjo fala: quem é digno de abrir o livro? Não foi achado ninguém no céu, nem de sequer olhar para o livro. João entra em desespero e chorou. Aonde que João estava? No inferno? Não. No Afeganistão? Não. Na África? Não. Falta de discernimento espiritual pode fazer você estar no melhor lugar do mundo, no céu, rodeado de anjos, olhando o trono de Deus, e mesmo assim você cair em desespero. Aprenda a ter discernimento espiritual. Se você não aprender a andar a vida cristã pela fé, você estará fadado ao fracasso. Na segunda mensagem, eu falei sobre a hostilidade do reino. Você precisa ter discernimento. A pessoa acha que entrou na igreja, está no melhor lugar do mundo. Não. João 10, Jesus vai dizer: olha, eu sou o bom pastor. Aquele que entra pela porta do curral da ovelha, ele é o pastor. Mas quem entra por outro lugar, ele é o ladrão, ele é o salteador. No arraial dos santos existem outros acessos que, a despeito do Senhor dos senhores ser o pastor do rebanho, ele ainda permite o inimigo entrar. Nesse contexto, o arraial dos santos pode ser um lugar hostil. Eu falei sobre o engano que o diabo tem feito no arraial dos santos, com milagres parecendo ser o de Deus. Pautado em quê? Porque Jesus, quando a igreja estava numa fase embrionária, Jesus usou uma frase assim: olha, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Aí eles pegam essa palavra, tiram daquele contexto e aplicam hoje, e dizem que só se expulsa Satanás com o poder de Deus. E eu falei aqui nesse segundo sermão
que se Satanás envergonhasse líderes em pecado, não tinha tanta safadeza no Arraial dos Santos. Para ele é conveniente sair e fazer parecer que o líder tem autoridade. Dessa forma ninguém mais paga o preço pela santidade. A igreja fica lotada, mas por pessoas que não vivem mais uma vida como um sacrifício de louvor para a glória de Deus. Eu falei para vocês aqui, joga aqui Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8, verso 4. Ezequiel 8. Eu falei aqui com vocês sobre Ezequiel. Pastor, eu fui naquela igreja e eu olhei lá, estava uma glória. Leia em casa, capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel aqui estava na Babilônia, chorando, porque era a idade dele ser sacerdote. O Espírito do Senhor pega ele pelos cabelos, leva entre a terra e o céu em espírito, leva ele a mais de 1000 quilômetros até Jerusalém. Quando ele vai se aproximando, ele começa a ver a profanação do templo. E a despeito do templo estar profanado, a glória do Deus de Israel que estava ali, como eles tinham visto no vale. Tem muitas igrejas assim, querido. Tu olha, meu Deus, esse pastor não é aquele dos cantores. Mas ele não é aquele que tem várias. E esse cantor não é aquele que. É ele mesmo. Mas também. Gente, essa galera toda do fervo e a glória de Deus está aqui também. Falei sobre isso, assista. Se você só lê isso aqui, você acha que a presença de Deus está de maneira perene no meio do lugar profanado. Mas se você enxergar, você está vendo que a corrupção do templo está fazendo com que a glória saia. Quer ver uma coisa? Capítulo 9, verso 3 de Ezequiel. 9:3, olha só. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Está no santuário e vai para a entrada. Está se preparando para entrar ou para sair? Para sair. Quer continuar? Capítulo 10, verso 18. Então a glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins, já não estava mais no templo. Quem não acompanha a história vai para casa falando: Deus usa aquele sacerdote, é pela misericórdia mesmo, é a graça. Porque a gente não consegue vencer o pecado, é graça. Não me julga não, porque se Deus me usa, quem é você para me julgar? Para você que é refém do olho, nossa igreja foi uma glória, o poder, o culto, ai terra, olha como o Senhor me renovou. É um renovo que não transforma teu caráter, não transforma sua índole, tu não deixa de ser cafajeste, tu não deixa de ser um 7-1, é uma espiritualidade epidérmica que só serve dentro do templo, é uma glória sensitiva, quando você arrepia, é um reteté. Pastor, o senhor está indo contra o poder pentecostal? Não, estou indo em defesa dele, porque assim como o diabo transformou cajado em serpente, tem usado muita gente com esse pseudo-avivamento, fazendo os críticos do poder pentecostal acreditar que Deus não está mais no meio dele, de nós. Porque não é porque Faraó, os magos de Faraó transformam o cajado em serpente, não é porque tem tanto profeta da mentira, do engano, pastores coniventes, que não existam igrejas sérias. É verdade, sim. Tem hora que tu entra dentro da igreja e desce aquela unção, aquela graça, e tu sai renovado, porque essa é a função do poder pentecostal. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Tem uma mensagem no Sérgio Play que eu falo sobre o poder de Cristo e o poder do Espírito Santo. Qual é a diferença entre eles? Jesus disse para os seus discípulos: eu vos dou o poder. O poder de Jesus é para você avançar, para você realizar sinais, prodígios, maravilha. O poder do Espírito Santo está lá, ser-me-eis testemunha, martirios, é para você ser mártir. Os discípulos faziam milagres em nome de Jesus, mas na hora do vamos ver,
deixaram Jesus e foram embora. Não tiveram força para resistir. Por isso que Jesus, quando ressuscita, fala: não avança não, tá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pastor, porque tem muita gente fazendo id e desistindo no meio do caminho, porque não ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Eu vou usar o nome de Jesus, calma, o nome de Jesus os discípulos também usavam. Os discípulos já realizavam milagres, prodígios e maravilha, mas precisavam ficar em Jerusalém. Até o Pedro covarde está disposto a ser crucificado de cabeça para baixo. Quem vai pregar o evangelho sem ser transformado pelo poder regenerador do mesmo estará fadado ao fracasso. Eu não creio, irmão. Bate muito de frente. Tanta safadeza. Na época eu não podia falar. Os camaradas saíam da igreja com a orgia marcada. Eu lembro que eu era vice-líder de uma denominação. Eu lembro que o primeiro problema que eu tive com o pastor, quando eu sentei com ele, falei assim: fulano, e esse problema de Beltrano, hein, pastor? O problema do fulano, que pregava, que subia no altar, que profetizava, é que ele pagava um garoto para ter relações com ele. Eu falei: e esse problema do fulano? Estava só eu e o pastor. Sabe o que o pastor respondeu para mim? Varão, realmente o cigarro e a bebida ele não consegue deixar. Eu o quê? E você deixa? E você deixa? Esse lugar é santo. A igreja é um hospital, é verdade, a igreja é um hospital. Mas para tratar do doente tem que ser médico. Não é doente tratando de doente, não. O camarada ia, pregava nesses congressos pentecostais aí, igrejas sérias. Chamava a galera do avivamento. Acredite se quiser. Sentava. Ó. Com a escola aqui do lado. Cigarro. Ó. O pastor gosta que faça farofa. Entendeu? Então eu vou pregar e o pastor gosta que faz movimento. Faz movimento, tá? E aí começava. A camarada com a voz bonita. A maioria dos pentecostais, quando se arrepiam, acha que é a presença do Espírito Santo. A maioria dos pentecostais, quando se emocionam, acham que é a presença de Deus. Estou falando mal do povo pentecostal não, irmão. E aí começava, o camarada pregava e sabia só frases de efeito. E se você não acredita, levanta a mão e dá glória. E a bateria acompanhando, e o som acompanhando, e aquela atmosfera, porque nós somos sensitivos. E aí chegava a hora do louvor. Quem é esse que tem autoridade? Ah, meu irmão, cantando isso numa igreja de... Eu fui nascido e criado, gente, de círculo de oração, aquelas irmãs da década de 80 e 90. Aí as irmãs começavam, aleluia. Via pessoas chegando e falando assim: olha, e você? E falava tudo. E quando chegava na casa pastoral, o pastor falava assim: gente, eu subo um monte, eu oro e jejuo, Deus não me usa assim? O que vocês têm? E surgirão falsos profetas que farão sinais que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Pessoas da mídia, se eu pudesse falar nome.
pessoas da mídia, quando ia com esses cantores, a pessoa já chegava assim, e aí? É fechamento. Aí soltava uma franga. Ó, é sério, todo mundo bancava o crente. Mas pastor, por que Deus usa quem disse que é Deus? Quem disse para você que é Deus? Mateus capítulo 7, verso 20. O problema é que essas pessoas gostam disso. Esses pastores gostam disso, a grande maioria. E Paulo já vai ensinar que nos últimos tempos as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina e atrairiam para si pregadores que falariam aquilo que eles gostariam de ouvir. O evangelho não é para fazer você se sentir melhor. O evangelho é para fazer você ser uma nova criatura. O evangelho é para você nascer de novo. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Foi transformado pelo poder regenerador do evangelho. Olha aqui, ó. Pelos seus frutos, pelo fruto. Hoje em dia o homem de Deus é conhecido pelo poder. Nossa, eu fui na sede, pastor, eu sou homem de Deus, né? Meu irmão, tu não me conhece, tu não vive comigo. Tu acha que eu sou homem de Deus porque tu está vendo aqui e a palavra está indo falando com você? Se você não me conhece, você não pode dizer que eu sou homem de Deus, não. Você tem que se relacionar comigo. Você tem que andar comigo. Não é porque o homem é... Continua, olha aqui, ó, pelo fruto. Volta ali, volta ali. Quem conhece, eu já ensinei aqui, a fé que entra pelos olhos e a fé que entra pelos ouvidos. A fé que entra pelos olhos é aquela do testemunho, é bênção. Mas muita gente vai porque viu. Deus está naquele lugar, por quê? Eu vi paralítico andar, eu vi o poder acontecer. Você foi no altar, fui do jeito que o pastor foi, falou para mim, daquele jeito, o pastor falou minha vida toda, a irmã falou minha vida toda. Meu filho, se você está vindo do altar, mas não foi porque a pregação da palavra lapidou o seu caráter, te confrontou, te convenceu de pecado, tu vai sair do altar no primeiro vento, na primeira luta, na primeira prova, porque a fé que te trouxe ao altar foi uma fé que não foi oriunda da palavra, não entrou pelo ouvido, que a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse povo gosta da fé que vê, é pelo fruto que se conhece. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Onde é que se fala Senhor, Senhor? Na macumba? No bar? No cinema? Onde que fala Senhor, Senhor, aleluia, glória, glória, glória? Onde que é? Dentro da igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Continua. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? Olha aqui. Então lhe direis abertamente: nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticais a... Irmão, você está no primeiro, está no segundo sermão. Mas pastor, ele parece que está em Cristo. Se você tivesse discernimento, você veria que ele é uma vara em Cristo que não dá fruto. Está em Cristo, mas a despeito de estar em Cristo, ele não é nova criatura, ele é uma velha. E se você tiver discernimento, você vai ver que o que diferencia ele das outras é que as outras frutificam e ele não. A árvore que não dá fruto será cortada. Mateus capítulo 22, verso 12. Usamos o exemplo da festa das bodas. O rei dava a vestimenta para a família que ele convidava, a vestimenta real, a maneira de evitar penetras.
Até que entrou um que não estava com a vestimenta real na festa. Igual muitos crentes de hoje. Se ele está aqui é porque Deus tem algum propósito. Se a glória está aqui, Ezequiel capítulo 8, verso 4, é porque Deus tem algum propósito, é pela misericórdia. Se ele entrou aqui na festa sem veste nupcial, é pela misericórdia. Tu não conheces a palavra. É só uma questão de tempo para ele se encontrar com o dono da festa. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele calou-se. Ele disse então ao rei, os servos: amarrai-o de pés e mãos, lavai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Joio e trigo crescem juntos. Pastor, o senhor não está vendo o joio? Não estou. Por que o senhor não faz nada? Porque se arrancar o joio vai ferir o trigo. E quem tira o joio do trigo são os ceifeiros. E não é na hora que ele faz mal, não. É na hora da colheita. Discernimento espiritual. Assista, irmãos. Vai ser muito edificante para você. Eu vejo algumas pessoas, gente, porque isso que eu falei aqui é controverso no meio pentecostal. Deus usou uma jumenta. Já falei aqui, você não vê a jumenta. Balaão, eu sou o Senhor. Eu não teria problema nenhum. Aí eu diria, caramba, uma jumenta profetiza. Mas não, Deus permitiu que a jumenta falasse. Deus não usou jumenta nenhuma. E se usasse, e a jumenta profetizasse, quem olhasse para a jumenta ia ver jumenta, não ia ver uma mulher do círculo de oração, não ia ver um pastor, não ia ver uma pastora, uma missionária. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Aí tem aqueles que filosofam. Olha só, na minha opinião, é Deus que usa pela misericórdia. Porque o resultado da grande colheita depende única e exclusivamente da qualidade da semente e da fertilidade da terra. E nunca da índole do semeador. Isso é bonito, isso é filosófico, isso faria muitos de vocês darem glória, mas isso não é Bíblia. Quer saber o que é Bíblia? Mas como é santo aquele que vos chamou, seja de vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não tem parte com hipócrita, com mentirosos. Deus usa pela misericórdia você, que como eu usei na mensagem de domingo, da ceia, você tropeçou, mas você está quebrantado. Você está na lona falando: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Isso é sinal que você é ovelha. Você pode estar no meio da lama. Você está na lama porque não consegue sair por suas próprias forças. E não porque você é um porco que pode estar limpo. É só soltar ele que ele vai procurar um local para se misturar com a lama, com a coisa fétida. Pastor, porque eu tenho deleite ainda no pecado? Quem não tem, meu irmão? Se pecado doesse, ninguém pecaria. Outro dia eu falei: a pessoa, poxa, ninguém desanima de ir para o baile, ninguém desanima de ir para a festa, ninguém desanima de ir para o shopping, ninguém, não que isso seja pecado, tá? Não, ninguém desanima de fazer trilha, ninguém desanima de ficar em casa vendo Netflix, mas para a igreja a pessoa desanima, lógico. Onde que a nossa natureza pecaminosa é confrontada?
O mundo tornou-se uma fonte de atração para a nossa natureza caída, meu irmão. Tu nunca vai se sentir cansado para aquilo que te atrai. Não podemos esquecer que enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos remando contra a maré. Dito isso, volte lá para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Vamos ler todos juntos? Bem forte. 1, 2, 3. Não, para, irmão. Tá certo que nem todo mundo que vai assistir pelo CRD Play vai conseguir ouvir. Do que eu falando aqui. Mas eu estou ouvindo vocês aqui ao vivo, vai. 1, 2, 3. Amém. Mesmo assim tem uns irmãos que atropelam os outros, né? Aleluia. O irmão está na vírgula, o outro já está no ponto final, mas glória a Deus, está valendo. Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, você é novo. O que você ouviu de mim, Timóteo, confia em pessoas idôneas. Timóteo, você vai se relacionar com pessoas e não se engane, Timóteo, pessoas são falíveis. Nós falhamos e pessoas falham conosco, Timóteo. Timóteo, só se desilude quem se ilude, Timóteo. Eu estou decepcionado com fulano, com fulana. Você está decepcionado com ele ou com você mesmo, que enxergou ele além do quem ele era? Eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Será que alguém merece caminhar com você, tendo que carregar no ombro o peso da inerrância? Será que você consegue viver com alguém o tempo todo, sem um dado momento da trajetória, da jornada de vocês, você errar com ele e ele errar com você? O discernimento serve para isso. O discernimento serve para você olhar para fulano, ele errou. É homem de Deus, é mulher de Deus? É. Pelo menos aparentava ser. Então, peraí. O erro dele vai evidenciar que ele é um ser humano e está todo mundo passivo de erro? Porque errar é humano? Ou o erro dele denota algo mais grave? Que ele ainda não foi transformado pelo poder regenerador do Evangelho e ocupa um local em que somente os lavados, remidos e transformados em nova criatura deveriam ocupar. Esse discernimento é crucial, porque a obra de Deus não é empresa. Na empresa você coloca o teu fechamento, o teu amigo, o teu filho. A obra de Deus você tem que passar para pessoas que levem a obra a sério. Timóteo, você precisa discernir. A pessoa errou, Timóteo, você precisa julgar. Mas pastor, Mateus 7, pastor, a Bíblia diz, não julgueis. Não julgueis. Mateus 7, por favor. Não julgueis para que não seja julgado. Tem outros, esses eu acho os mais doidos. Só Deus pode me julgar. Irmão, isso me dá calafrio. Isso me dá pânico. Porque Deus sabe de mim coisas que minha mulher não sabe. Deus sabe de mim coisas que vocês não sabem. Tem uma vida dupla, pastor? Não, mas eu sei a corrupção da minha carne. Eu sei qual é a minha capacidade para o mal, se o Espírito de Deus não me segurar. Amém. Então, queridos, preste atenção.
Como é que a pessoa vai dizer só Deus pode me julgar? Deus conhece teu coração, meu irmão. Fala para mim, se qualquer pessoa aqui no altar, com um microfone na mão e com a Bíblia, não tem cara de crente. Fala para mim. Ó, alegre, meio pentecostal, ó. Agora eu estou sentindo a presença de Deus. A maioria, para sentir a presença, você tem que ter alguém espetando, né? Mas tudo bem. Cada um com seu cada um. Vamos lá. Ai, pastor, pode pular, mas é você que está sentindo, não sou eu. Quem sou eu para te julgar? Não estou aqui para eu só acho estranho, mas tudo bem. Eu também já vi umas caras minhas, né? Você vê que para eu fazer cara feia não precisa se esforçar muito. É só Jesus. Quando a gente está na presença, aleluia, glória a Deus. Eu já vi umas caretas minhas também orando. Deus, em nome de Jesus. É verdade. A espada corta para aí, corta para cá também. Vamos lá. Mas que o nosso povo é engraçado, não é? Nosso povo é engraçado. Graças a Deus que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Olha aqui, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Só que a Bíblia não para aqui. O grande problema é que as pessoas leem a Bíblia pela metade. Olha o que continua o texto. 2. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Verso 3. Por que reparar tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave, o poste, madeira, que está no teu olho? Volta no 2, por favor. Com o juízo que julgardes, sereis julgados. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Tu vai julgar alguém? Deus é justo. Oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Se você não perdoa, não peça a Deus para te perdoar. Com a medida que você mede o outro, você vai ser medido. Deus, ele é justo. Quer julgar? Saiba de uma coisa, hein? Deus que julga foro íntimo, conhece a balança que você está usando, conhece a escala de medida que você está usando. Tu está julgando os outros sem misericórdia, você sem misericórdia será julgado. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Que a Bíblia está condenando é o juízo hipócrita, meu irmão. Nós somos parciais em nossa justiça. Quando eu piso no calo de alguém, poxa, desculpa, foi mal. Quando pisam no meu, no nosso, queremos justiça. Espera aí, gente, quando eu piso eu quero perdão, e quando pisam no meu eu quero justiça. Ainda tem uns crentes macumbeiros. Conhece o crente macumbeiro? Eu não falei com Deus não, mas eu vou falar com Deus, vou. Ah, mas eu vou entregar ele na mão de Deus. O macumbeiro fala a mesma coisa, irmão, só que ele vai falar que vai fazer com o teu nome na boca do sapo, debaixo do pé do Exu. Você sabia que tem crente macumbeiro? É? Mas vamos lá, não vou entrar nesse ponto agora não, porque não é o tema. Continue. Volta lá no verso 4. Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães coisas, nem deiteis aos porcos as vossas, para não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Parem aqui. No versículo 7, no versículo 1 está dizendo: não julgueis. E no versículo 6 está dizendo: não dê aos cães.
Você já aprendeu aqui, não é esses pets bonitinhos, não. Esses cachorrinhos bonitos, não. Isso aqui são os cães selvagens. Parecia aquelas hienas lá da savana africana. São aqueles cães que comiam restos mortais. Para você não dar aos cães coisas santas, você precisa ou não precisa julgar quem no reino de Deus é cão e não é? Fala para mim. Como é que você não pode julgar se o próprio texto está dizendo? Você tem que ter um juízo de valor para você saber discernir quem é cão e quem não é. Eu estou com as pérolas do reino, Timóteo, o que você ouviu de mim, confia às pessoas idôneas. Você tem que ter discernimento de saber quem no reino é o porco, para você não jogar as suas pérolas, e quem no reino são os cães, para você não entregar as coisas santas. João 7:24. Que história é essa que você não pode julgar, meu irmão? Olha o que está dizendo a Bíblia. Não julguei segundo a, mas julgai segundo o quê? Justiça, misericórdia e fé. É o maior mandamento da lei e é o cerne do evangelho. Não existe evangelho sem justiça, não existe evangelho sem misericórdia e não existe evangelho sem fé. Pastor, quem é o Senhor para me julgar? Irmã, irmão, quem é você para julgar? Você é alguém que tem a reta justiça. Isso aqui é o padrão, isso aqui é o nível, isso aqui é o prumo. Isso aqui é a lente que mostra o nosso estado de pecaminosidade. É onde eu olho o padrão de santidade, percebo minha miserabilidade e eu não tenho outra alternativa a não ser: Senhor, eu sou totalmente dependente da tua graça. Discernimento espiritual, irmãos. Tem muita gente perdendo a bênção porque não tem discernimento. Tem uma mulher na Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem em Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, outra se chamava Penina. Uma dava-lhe filho, a outra não dava filho. E a que dava filho a aborrecia. Até que Ana vai até o tabernáculo em Siló. E quando ela chega no tabernáculo, ela recebe uma porção dobrada para oferecer no sacrifício. E diz a Bíblia que Ana está atribulada. Atribulada. Porque a mulher não tinha dignidade naquela época. A dignidade da mulher era quando casava, melhorava um pouquinho e aumentava um pouquinho mais quando tinha filhos, e filhos homens. Ela não dava filho. Atribulada. Eucana fazia de tudo para Ana ter paz. E ela só enxerga aquela oportunidade de uma vez ao ano ir até o tabernáculo para adorar. E quando ela vai, está Eli olhando. Diz a Bíblia que Ana, ela se prostra e ela só mexe os lábios. O sacerdote está olhando. A mulher sai toda atribulada. Já imaginou, Bruna? Tu sai toda atribulada de casa e eu falo assim na frente de todo mundo: sua bêbada, tu bebeu, né, Bruna? Tu bebeu, aparta de ti o teu vinho, menina. Como é que tu vem à presença de Deus assim? Irmão, do altar que ela espera sair uma palavra de alento, ela recebe um baque desse. Mulher, até quando você estará embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Se ela falasse assim: que homem de Deus é o Senhor para me julgar e me julgar errado? Quem disse para o senhor que eu estou bêbada? É essa a função do sacerdote, me acusar.
Mas não, ela teve discernimento de entender que aquele erro não tirava a dignidade de Eli como sacerdote. Era um erro que qualquer humano pode cometer. Então, se a vida do sacerdote está no altar, a bênção vai chegar a mim através dele. Então ela teve discernimento. Não, meu senhor, não tenha tua filha por filha de Belial. Não, eu sou uma mulher atribulada e só Deus sabe das minhas lutas e como as minhas lágrimas eu derramo diante do meu Deus. Irmão, cumpriu-se aquilo que diz lá em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Eli, o mesmo Eli que falou, aparta de ti o teu vinho, ele estende a mão e fala assim, vai em paz, filha, e o Deus de Israel conceda o pedido do teu coração. Naquela mesma noite, Samuel foi gerado, um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento, resultado de lágrima. Não perca o discernimento espiritual, para que você não perca a sua bênção. A fama de Jesus espalhada em todos os lugares. Grazi, o que você não faria pelas suas filhas? Thaís, o que você não faria pelos seus filhos? Hein, Dandara, o que você não faria pela Valentina? Imagine, a filha da mulher está morrendo. Tem um tal de Jesus de Nazaré que anda fazendo milagres. Já ouvi dizer que ele ressuscita mortos, multiplica pães, peixe, ele está na área. A mulher deixa a filha dela moribunda e vai até Jesus. Vai até Jesus. Vai até Jesus gritando desesperada. E os discípulos, Senhor, despede essa mulher em paz. Despede essa mulher em paz. Ela se prostra para a agenda de Jesus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela. Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar a vocês os cachorrinhos. Porque ela não era filha de Israel. Imagina se ela fala, como é que é? Eu sabia que você não era Messias coisa nenhuma. Eu conheço um pouquinho a palavra. Eu aprendi em umas sinagogas dessa, que nós fomos a imagem e semelhança de quem você diz que é teu pai. É assim mesmo, é? É você o Messias? É você o príncipe da paz com essa palavra de humilhação para mim? Pergunto a vocês, ela teria razão ou não teria de falar isso? Usa a tua razão, gente. Mas ela olhou com discernimento. A minha razão seria, se ele tem poder de resolver, e é o único que tem poder de resolver, se ele me chama de cachorrinho, eu sou cachorrinho. Só o que você quiser, desde que cure minha filha. E ela vai, entre aspas, cala Jesus. Jesus mandou uma multidão para. Caraca, que palavra dura. A mulher desesperada, causando pena em um monte de gente. E a mulher fala assim, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela, vai em paz, filha. A tua filha foi curada. Tu teve discernimento de entender que os humilhados serão exaltados. Muita gente que está aqui teria corrido com essa palavra, mas quem persevera até o fim alcança a vitória. Use a lente da palavra diante de qualquer situação. Pastor, é fundo do poço. Agradeça a Deus que o poço tem fundo. Às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço que só tem um lugar para olhar. É olhar para cima, que é da onde vem o nosso socorro. A lente da palavra me faz perceber, estou vivendo a melhor fase da minha vida, aleluia. Mas eu sei que o dia mau pode chegar. Discernimento faz você entender o que é pessimismo e o que é realismo. Discernimento faz você entender o que é perseverança e o que é teimosia. Peça a Deus discernimento, mas demonstre ele na prática que você está em busca. E a gente busca discernimento conhecendo a vontade do nosso Senhor. Se quem está ao teu lado está agindo dentro da palavra, caminhe com ele. Ele está imundo, pastor, está imundo, mas está indo para o lugar aonde tem a limpeza.
Ele está indo para o tanque de Betesda. Ele está indo para o tabernáculo da adoração. Ande com aquelas pessoas que vão te trazer para o altar, não interessa o teu estágio, porque o milagre pode ser a qualquer momento. A qualquer momento Deus pode dar ordem aos anjos dele para visitar a tua casa, e você vai ver que valeu a pena perseverar na presença do Eterno. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aos irmãos que nos acompanham de casa, se você tem sido edificado por essa palavra, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a propagar a palavra do reino. Nós somos da comunidade evangélica do Reino de Deus aqui em Vila Uruçaí, no subbairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, e estamos aqui para poder ser instrumento de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, e que essa palavra possa frutificar dentro do seu coração, para que você aprenda a discernir as pessoas que estão ao seu lado. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, ilumine e aplique essa palavra ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pode encerrar a live. Deus abençoe. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte, igreja.